Meus amados e queridos irmãos, mais uma vez esta noite eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Melhorou. Glória a Deus. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo esta noite, no livro de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 33. Lucas, capítulo 23, versículo de número 33. Eu quero agradecer já ao pastor Caetano, sua digna esposa, a todos os obreiros, o ministério desta igreja, pelo privilégio de estar aqui esta noite, pastor, essas duas noites com esta pleia de obreiros. Capítulo 23, verso 33, se todos puderem ficar de pé, eu agradeço também aos irmãos. Vou ler apenas esse versículo, glória a Deus. Capítulo 23, versículo de número 33, diz assim o texto: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à sua esquerda. Podeis assentar-se, meus irmãos. Meus amados e queridos irmãos, esta noite Deus me dá a oportunidade de trazer a cada um daqueles que estão a ouvir esta palavra esta noite, que na inocência a esperança estava em Adão e Eva, no entanto eles falharam. Na consciência a esperança estava em todos aqueles que estavam pós-dilúvio e eles falharam. Na governo humano eles também falharam. Na aliança abraâmica eles também falharam. Na aliança mosaica eles também falharam. Na graça esperávamos um redentor homem que pudesse restaurar a raça humana através do sacrifício expiatório. Este não falhou. Seu nome, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele não falhou, meus irmãos. Através dos séculos, muitos homens, irmãos, construíram muitos altares para sacrifícios. E esses sacrifícios, eles eram para absorver os homens de todos os seus pecados. Todavia, um altar foi levantado na época de Cristo. Um altar foi levantado, e este altar era conhecido como Gólgota ou Caveira, conforme está descrito lá em Mateus capítulo de número 27, versículo de número 33, que diz: E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, onde o Cordeiro de Deus entregou-se a si mesmo a Deus pelos nossos pecados, com um sacrifício para todos sempre. E a Bíblia diz também: Mas este, havendo oferecido um sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Jesus, o nosso Salvador e Senhor. A Bíblia nos apresenta que Jesus passou 6 horas na cruz do Calvário, e durante essas 6 horas que Jesus passou na cruz do Calvário, ele falou pelo menos 7 palavras. Quantas palavras? Diga comigo: 7 palavras. Não foi mais do que isto. Quando ele esteve pendurado na cruz do Calvário, ele citou 7 palavras, e essas 7 palavras vão trazer, eu repito, essas 7 palavras, elas vão nos trazer grandes ensinamentos profundos e poderosos. Quando o Senhor Jesus Cristo
entregou-se para ser crucificado. Por que eu digo que ele entregou-se para ser crucificado? Porque ninguém o colocou na cruz. Não foi Pilatos, não foram os soldados, não. A cruz, ele mesmo se entregou por cada um de nós na cruz do Calvário. Quantos podem glorificar o nome dele esta noite? Ao proferir essas 7 palavras, Jesus já estava crucificado ali no Monte Caveira, no Gólgota, e neste monte, até ele chegar até ali, ele foi duramente torturado, ele foi duramente espancado, ele foi duramente esbofeteado, ele foi duramente chicoteado, ele foi duramente cuspido. Aleluia! Antes dele ser crucificado, os soldados o colocaram na sua cabeça uma coroa de espinhos e fizeram-no carregar a cruz por toda a via crucis. E esta cruz, só para que você tenha uma ideia, ela pesava entre 75 e 135 quilos. Imagine comigo que Jesus teve que carregar em seus ombros, nas suas costas, por causa de mim e de você, 135 quilos, para que nós estivéssemos aqui hoje para glorificar e exaltar o seu santo e poderoso nome. Aleluia! Esta cruz não era de Jesus Cristo. Esta cruz, ela era nossa, ela era minha, ela era sua. Ele caminhou aproximadamente até chegar ao Monte Gólgota Caveira, 1 quilômetro de muito sofrimento. Foi 1 quilômetro do lugar do julgamento até o Monte da Caveira, em um prazo. Vejam bem, meus irmãos, como foi sofrido para Jesus chegar até o Gólgota, 1 quilômetro. Quanto tempo você gastaria para andar 1 quilômetro? Quanto tempo? Imagine comigo esta noite, Jesus gastou 3 horas para chegar até o Monte Caveira. Por quê? Porque o sofrimento era grande. Ali ele foi pregado na cruz, sobre o madeiro. Ele sangrava terrivelmente, ele padecia dores. Quando proferiu essas palavras, dores que não eram apenas físicas, mas principalmente dores espirituais, dores emocionais, dores psicológicas e dores espirituais. Eles colocaram sobre o mestre toda a dor que era minha, que era sua, que eram nossas. Oh, aleluia! Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A crucificação e morte de Jesus não foi determinada por fatores circunstanciais. A morte de Jesus, a morte de Cristo, não foi, irmãos, Cristo crucificado porque os sacerdotes o prenderam, ou porque o Sinédrio o sentenciou, ou porque o Pilatos entregou, ou porque os judeus o acusaram, ou porque Judas o traiu, ou porque Pedro o
Jesus foi pendurado na cruz do Calvário, não foram por estas circunstâncias. O que levou Jesus para a cruz do Calvário foram os nossos pecados. Foram os nossos pecados que levaram Jesus para a cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, meus irmãos, cidade é quente. Na cruz do Calvário, meus irmãos, Jesus, ele teve que falar a primeira palavra. Qual foi a primeira palavra? Abra sua Bíblia comigo aí, aonde nós lemos, deixe ela aberta, em Lucas, capítulo de número 23, e o versículo de número 34. A primeira palavra que Jesus falara na cruz do Calvário foi: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, nesta oração de Jesus, ele expressa, eu vou repetir esta noite, nesta oração de Jesus, ele expressa o mais profundo amor e pede a Deus para perdoar os seus malfeitores. Ei, quem pode comigo esta noite glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque ele disse na cruz do Calvário: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aleluia! Somente o amor, nada mais do que o amor, é que nos leva a perdoar as pessoas. Nada além disso. O perdão, ele tem mão dupla. Diga comigo esta noite: o perdão, não, me ajude, diga: o perdão tem mão dupla. Ele cura quem perdoa e também quem se sente perdoado. Olha só que coisa maravilhosa. O perdão tem mão dupla, porque ele perdoa a quem pede perdão e também perdoa a quem está sendo perdoado. O perdão, meus irmãos, é a única força, é a única força que pode aliviar a angústia do coração do homem. Jesus perdoou para testemunhar o seu propósito ao subir na cruz, porque ele precisava cumprir o mandamento, ele precisava cumprir este mandamento de perdão. E quando se sentem esta noite perdoado por Jesus, glorifique aquele que vive para sempre. Quem se sente perdoado por Jesus aqui, glorifique o seu nome. Se ele perdoou os seus malfeitores, como também não nos perdoará. Ele é poderoso e o seu perdão é forte. Meus amados e queridos irmãos, ele perdoa os seus algozes, ele perdoou aqueles que lhe maltratavam. Tudo ele sofreu. Quão diferente às vezes somos nós, que não conseguimos perdoar aquele irmão que pisou no nosso pé, que perseguiu-nos. Irmão, perdoe este irmão, não leve mágoa com você, siga os passos de Jesus e perdoe. Jesus, mais do que você sofreu, Jesus, mais do que você padeceu, Jesus, mais do que você sofreu angústias tremendas em seu corpo físico, sofreu angústias tremendas em sua alma, sofreu angústias tremendas em seu espírito, mas ele não esqueceu
esqueceu o maior princípio de todos: perdoar, 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 perdoar. Se você perdoa, Deus também te perdoa. Glorifique a Deus esta noite. A Bíblia diz em 1 João, em Romanos, melhor dizendo, capítulo de número 8 e o versículo de número 34: quem é o que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E o texto de 1 João, no capítulo de número 2 e no versículo de número 1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, aquele que perdoa. Quantos se sentem perdoados aqui? Ei, jovem, cadê os jovens? Cadê as senhoras? Cadê os senhores? Quem se sente perdoado aqui, levante a sua mão e dá um glória a Deus. Aleluia, aleluia. Se tem uma coisa que nós temos que praticar, é esta prática, pois isto é um mandamento. Lá em Mateus, capítulo de número 5, versículo 44, o texto diz: eu porém vos digo, amai a vossos inimigos. É difícil demais. Bendizei os que vos maldizem. É difícil demais. Fazei bem ao que vos odeiam. É difícil demais. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Meu Deus do céu, não é fácil perdoar. O perdão, ele cura. O perdão, ele rejuvenesce você. O perdão, ele trata você. O perdão, ele absorve você. Oh, aleluia, aleluia. Aramaia estundere calamandara. Oh, glória, glória, glória. Tem alguém aí esta noite? A segunda palavra da cruz que Cristo falara é a esperança. Em Lucas ainda, capítulo 23, veja o que diz o texto, versículo de número 43 diz: eu lhe digo, eu lhe afirmo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A igreja, glorifique a Deus esta noite. Este homem não tinha nenhuma esperança, ele não tinha nenhuma esperança. Cristo é a nossa, Cristo é a sua, Cristo é a minha esperança. Dizem por aí que a esperança é a última que morre. Ei, mas essa frase está errada, pastor Caetano. Por que está errada? Porque a esperança do crente, ela nunca morre, ela está viva para todo sempre. A esperança do crente foi colocada na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ela ressuscitou. Caramaio e deixou manarabassube cantaraia.
Aleluia. Se alguém tiver um lenço, por favor me empreste por alguns minutos, porque o meu eu esqueci no hotel. Este lugar é quente, mesmo com ar, você fica transpirando, você fica suando. Vai buscar, muito obrigado meu pastor, eu te agradeço, mas vamos continuar. Ele disse, hoje, diga comigo assim, hoje. Não, diga mais forte, hoje. Hoje mesmo. Aleluia. Ele não disse amanhã, ele não disse daqui a um ano, ele não disse daqui a um mês, ele não disse daqui a 10 anos. Ele disse hoje mesmo, 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 hoje mesmo. Isso foi para esbagaçar com a cabeça de Satanás, porque ele disse é hoje, 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 é hoje. Ele disse é hoje, ei, 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 é hoje. Não deixe, ele está cumprindo a Bíblia. Ele está cumprindo a Bíblia. A Bíblia diz, o que tens que fazer, faça hoje. Aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Meus amados e queridos irmãos, em meio a um sofrimento tão grande, Jesus não perdeu o foco. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não perca o foco. Diga para ele, não perca o foco. Se for preciso, perdoe. Jesus não perdeu o foco principal. A missão de Jesus era e é salvar e garantir a felicidade eterna. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Mesmo sofrendo terrível dores, mesmo sendo chicoteado, Jesus ainda foi capaz de dar uma palavra de esperança. Olhe só comigo esta noite. Ele não perdeu a missão, ele não perdeu o foco, ele não perdeu a oportunidade. Quando todos, eu vou repetir, quando todos abandonaram Jesus, ele não abandona ninguém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que o primeiro ladrão a falar com Jesus é um modelo daquele sujeito. O primeiro ladrão é um modelo daquele sujeito. Qual sujeito, pastor? Daquele sujeito incrédulo, daquele sujeito rebelde, daquele sujeito zombador, daquele sujeito blasfemo. Ele se dirige a Jesus com palavras semelhantes àqueles que na terra onde estavam firmes seus pés blasfemaram de Jesus. E eles diziam, Lucas capítulo 23 verso 39 parte B, ele diz o texto, se o teu Deus não funciona, se o teu Deus não te salva a ti mesmo e a nós, como é que tu dizes que tu és o filho dele? Esse modo de falar é bem semelhante, meus irmãos, de pessoas de alguns setores do cristianismo dos dias atuais. Muitas pessoas, por se tratar do Cristo de um modo bem desafiador, se tu és o Cristo, um dia Jesus
estava no caminho e ele perguntou para os seus discípulos: o que dizeis os homens de mim aí? O que as pessoas estão dizendo a meu respeito? O que as pessoas estão falando a meu respeito? Aí Jesus pergunta para eles o que eles dizem. Aí o seu discípulo diz: ó Senhor, alguns dizem que tu és o profeta, alguns dizem que tu és Elias, alguns dizem que tu és isso ou aquilo, mas vós, o que dizeis que eu sou? Aí o mais audacioso, Pedro, disse: tu és. Eu quero ouvir se tem alguém para dar um glória aí. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! O outro repreendeu aquele que estava dizendo blasfêmias. O outro repreendeu ele. Ele disse, respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus. Olha o que ele está dizendo. Ele está pendurado na cruz, diz: tu ainda não temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal tinha nele. Oh, glória a Deus! Aleluia! Notemos que nessa frase deste ladrão, algumas coisas muito interessantes ele fez. Primeiro, ele repreendeu o ladrão blasfemador. Segundo, demonstrou amor e temor de Deus. Terceiro, reconhece que Jesus é o próprio Deus. Quarto, reconhece que merece estar naquela condição por causa de seus atos. Quinto, demonstra confiança na inocência de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ei, 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 glorifique a Deus esta noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Meus irmãos, naquele momento a graça de Deus, somente a graça pode nos salvar, somente a graça pode nos redimir. Ele disse ao Senhor: lembra-te de mim, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aleluia. Ele fez um pedido humilde, um pedido simples, um pedido de socorro. E no verso 43 o Senhor diz assim: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nesse texto que nós lemos esta noite, nesse texto, Jesus está cumprindo um dos seus mandamentos importantes, que está lá em João capítulo 6, versículo 37, que diz assim: todo que o Pai me dá e virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. O que é mais importante desse texto é que o Senhor Jesus deu a ele a certeza. O que é importante, irmãos, é que Jesus deu a ele a certeza. Ele era assassino, pastor. Ele era um delinquente. Ele era um ladrão. Ele era um homem que era malfeitor. Mas mesmo assim Jesus deu a ele a certeza. Ele não disse Jesus talvez, ele não disse um dia, ele não disse assim em algum lugar, ele não disse nada intermediário, ele disse hoje mesmo. Ele estava dando a certeza para ele que naquele dia, naquela hora, naquele momento, ele estaria com Jesus. Oh, aleluia. A terceira palavra da cruz
Está lá em João capítulo de número 19, versículo 26 e versículo 27, que diz: quando Jesus viu a sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. Palavra de responsabilidade. Jesus estava dando para eles palavra de responsabilidade. Imagine Jesus olhar para sua mãe ali no pé da cruz, e quando Jesus viu a sua mãe, disse essas palavras para ela. Ele disse a ela, está aí do seu lado o discípulo amado. Este mesmo discípulo amado é o discípulo que escreveu o livro do Evangelho de João. Preste bem atenção esta noite, por favor. Ali estava a mãe de Jesus. Mas eu quero trazer aqui para os irmãos uma orientação muito importante, para que vocês tenham isso em mente. Certamente ali estavam os seus escolhidos. Jesus, ele escolhe os seus para tarefas difíceis, tarefas árduas, tarefas difíceis. E a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. Aleluia. É importante a gente lembrar que Maria, meus irmãos, por ser mãe de Jesus, ela não estava nem a mais e nem a menos dos discípulos. Ela também servia a Cristo, mesmo sendo mãe dele. Quando Jesus falou essas palavras para Maria, é bem provável que José já não estava vivo. É bem provável que ela já era uma viúva, porque ele não se reporta a José, ele se reporta a João, para que João cuidasse dela, para que João a protegesse. Responsabilidade. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é extraordinário. Por quê? Porque na cruz Jesus está nos dando uma grande lição. Tem filhos que já não obedecem mais os seus pais. Tem filhos que já não cuidam mais dos seus pais. Isto é muito preocupante. É preciso ter muito cuidado, porque o seu pai também, a sua mãe, é de sua responsabilidade. E Jesus sabia disso. E Jesus, ele tinha certeza que ele era o mantenedor da casa de sua mãe. Tem uma história que diz que uma certa vez um jovem, que para ficar livre ou ser livre de sua mãe, ele alugou uma casa para ela morar. E todos os meses ele levava para ela uma cesta básica, um dinheirinho. Até que um dia, ao chegar na casa que ele alugou para sua mãe, ele notou que a casa estava trancada. Precisaram arrombar a porta e encontrar uma velhinha morta há vários dias. Porque esse filho já não queria cuidar da sua mãe dentro da sua própria casa. E Jesus, pastor, está dando uma demonstração de responsabilidade. Porque o que tem de filhos que não honram mais os seus pais, o que tem de filhos que não honram mais seu pai, nem honram mais a sua mãe, e eu quero dizer para você que honrar pai e mãe é um mandamento com promessa de prosperidade, com promessa de vida. Honrar o pai e a mãe tem promessa para vocês, jovens, que estão aqui esta noite. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo de número 12. Êxodo capítulo de número 20, versículo 12 diz: honra teu pai e tua mãe. Olhe para o jovem que está ao seu lado, diga assim para ele: a ordem de Deus é para você, diga bem forte, você honrar o seu pai e a sua mãe. Aleluia, 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 aleluia. É muito importante isso, porque você tem que honrar o seu pai e a tua mãe.
A quarta palavra da cruz que Jesus citou está em João capítulo 19, versículo de número 28. Jesus disse: eu tenho sede. Aqui está, meus irmãos, um paradoxo muito grande. Porque Jesus está dizendo: eu tenho sede. A mesma frase que ele utilizou para a mulher no poço. Ele disse: mulher, dá-me de beber. Ele estava dizendo: eu tenho sede. Mas é um paradoxo Jesus dizer que tem sede, pois ele disse: eu sou a fonte da água da vida, e quem beber jamais morrerá. É um paradoxo, mas Jesus, como fonte da água da vida, teve sede. Sua sede, meus irmãos, ali não era sede natural, era sede pelas almas, era sede por nossas vidas, era sede por salvação. Ele até hoje tem sede de salvar o mais perdido pecador e trazê-lo para a vida. Efésios capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Eles deram para Jesus um vinagre corrosivo, mas Jesus é a água da vida. Não, você vai entender isso aqui agora. Jesus é a água da vida que elimina todos os efeitos corrosivos do pecado. Quando Jesus disse assim: eu tenho sede, Jesus estava demonstrando e revelando a fragilidade humana. E nos faz sentir, meus irmãos, quando ele diz: tenho sede. Sentir em nós a necessidade de buscar mais a Deus. Porque parece que as pessoas esqueceram disto. Nós temos uma missão aqui nessa terra. Jesus já estava crucificado há 6 horas. Sofrendo seus últimos momentos na cruz, e ele demonstrou um misto de dor e de aflição, quando ele cita: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alonga das palavras do meu bramido? Está lá em Salmo 22 e versículo de número 1. Salmo 22 e versículo 1 diz: por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilia? No Salmo de número 69, versículo 21 diz: deram-lhe fel por mantimento, e na minha sede me deram de beber vinagre. Isso é muito forte, porque o Senhor Jesus está demonstrando o que já havia sido falado para ele há muito tempo atrás, o que já havia falado a respeito dele. A morte de Jesus é algo extraordinário, que muda as nossas vidas, que muda as nossas casas, que muda as nossas famílias, que muda as nossas perspectivas. Jesus está vivo para todo sempre. A quinta palavra da cruz é sacrifício. Mateus capítulo 27, versículo 46 diz: Jesus bradou em alta voz: Eloi, diga comigo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. O texto diz que isso significa: Deus meu, por que me desamparastes? Esse clamor de Jesus, ele tem duplo sentido. O primeiro é que este clamor de Jesus foi o grito de dor. Não, você não entendeu isso esta noite. Quando ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Ali ele está dando um grito de dor de um ser humano.
no momento em que o caldeirão da ira de Deus estava sendo derramado sobre ele. Não era para Jesus passar por isto, era para nós passarmos por isto. O segundo foi o brado de vitória. Quando ele diz Deus meu, foi o brado de vitória pelo fato de ele estar cumprindo o projeto de Deus. Aleluia. Ele estava ali cumprindo Salmo 22, versículo 1. Ele estava cumprindo um projeto de Deus. Um projeto forte. Porque ele passou tudo isso, meus irmãos. A Bíblia diz que ele passou o tempo inteiro calado, sem nada pedir, exceto por essas vezes que ele se manifestou. E Isaías, no capítulo 53, e no versículo de número 7, diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. A sexta palavra da cruz de Jesus é redenção. Diga comigo assim: tetelestai. Não, diga mais forte, gente. Vocês são jovens. A Bíblia diz que os jovens eu vos escolhi, porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Diga comigo assim bem forte: tetelestai. Essa foi a frase que Jesus citou na cruz, lá em João, capítulo 19, versículo 30, quando ele exclamou e disse: está consumado. Ele estava dizendo em grego, em latim, tetelestai. Jesus estava ali cumprindo a sua palavra. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, parte B, parte A, diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois ele, por meio dele, que a nossa fé começa, e ele é quem aperfeiçoa. Tetelestai quer dizer: está consumado, está terminado, está consumado, está terminado. Aleluia. Ele liquidou a fatura na cruz do Calvário, dizendo tetelestai. Cinco coisas são importantes quando ele bradou e gritou tetelestai. Diga assim, primeiro, resgate. Quando ele gritou tetelestai, ele estava dizendo no Calvário: a fatura foi paga, está liquidado, está pago. Olha, Satanás, eu paguei a fatura do Pedro, eu paguei a fatura do João, eu paguei a fatura de Maria, eu paguei a fatura de Tiago, eu paguei a fatura, a fatura. Certa feita, diz a história, quando Martinho Lutero estava dissertando sobre as suas teses, o diabo lhe visitou e disse para ele: Martinho Lutero, eu tenho a lista de todos os teus pecados. E foi citando: pecado de prostituição, de engano, de mentira, de bebedice, de fornicação, de ladroagem, de bandidagem,
E foi citando. Lembre quais foram os seus pecados. E o diabo foi citando. No final, ele disse: terminaste, Satanás? Ele disse: sim, a lista já terminou. Mas agora eu tenho uma resposta para você, diabo. Eu quero dizer para você que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Cadê os purificados pelo sangue? Cadê os purificados pelo sangue? Somente os que foram lavados e purificados pelo sangue. Levante a sua mão e dê glória a Deus esta noite. Primeiro foi o resgate. O segundo foi a reconciliação. A posição do mundo em relação a Deus foi modificada. Vou já terminar, pastor. Eu estou na sexta. A posição do mundo em relação a Deus foi modificada na reconciliação. Que glória a Deus é esse bonito aí, mano. Dá um glória desse de novo aí que eu gostei. Dá outro aí. Eita glória! Isso é sinal que tem alguém aí. Eu acho que ela está na casa dos 70. E você que só tem 16, 15, 20, não deu esse glória ainda? Dá um glória! Porque Ele nos reconciliou com Deus. Aleluia! Aleluia! 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19 diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo seu Filho, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O terceiro é a propiciação. Oh, aleluia. Diga para o jovem, diga para a irmã que está do seu lado, diga assim: propiciação. Diga: propiciação é justiça. Tem algum advogado aqui? Senhor advogado? Jurista? Reconciliação. Propiciação é um modelo de justiça. Se Deus olhasse para nós pela lei, pastor Caetano, nós estávamos fumados. Nós estávamos mortos. Diga para a pessoa que está do seu lado: era isto que o diabo queria, mas ele caiu do cavalo, porque Jesus Cristo veio e disse assim: eu venci. Aleluia, aleluia, aleluia. 1 João capítulo 2, versículo 2 diz assim: nisto está o amor, não em nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Quando o diabo disse que nós não tínhamos jeito, Jesus disse assim: tem. Vou já finalizar. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz o texto: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas
Toma, Satanás. Em tudo foi tentado, mas sem pecar. Aonde é que o diabo nos acusa? Aonde que o acusador aponta o dedo nas nossas caras? É quando tem pecado. Mas quando não tem pecado, ele não tem o que nos acusar. No direito, alguém tem que acusar. E se não tiver pecado, não é assim? Tem que absolver. A absolvição é um princípio importante para quem não tem pecado. E aí o juiz olhou para cada um de nós que estamos aqui. O diabo disse assim: eu vou destruir vocês. Aí quando ele vem contra você, ele não olha outra coisa, ele não vê outra coisa, a não ser o fio escarlate, a não ser o sangue de Jesus, que está na porta da sua casa, que está na vida de cada um de nós. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Cadê os crentes que foram perdoados? Levante a sua mão e dê. Diga para o irmão que está do seu lado: tetelestai. Diga para ele, diga assim: tetelestai. Está consumado, está quitado, está pago, não tem mais dívida. Aleluia, aleluia. A sétima palavra da cruz, a sétima palavra da cruz foi a entrega. Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, 46 diz assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus citou aqui o Salmo de número 31, versículo 5. Jesus citou aqui quando ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele citou o Salmo de número 31, versículo de número 5, que diz: nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remistes, Senhor Deus, Deus da verdade. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que ele entregou o seu espírito, ele entregou o seu espírito porque nenhum espírito morre. Quando Jesus ressuscita dos mortos, meus irmãos, o primeiro lugar, pastor Caetano, e vou concluir, que Jesus foi o inferno. Foi ao Hades, foi ao Tártaro. Pergunte assim, bem alto para mim: o que ele foi fazer lá? Ele foi lá se apresentar, porque o Hades, o Tártaro, ele se divide em duas partes, uma parte mais baixa e uma parte mais alta. Como o espírito dos homens não morre, porque o espírito fica nesses lugares esperando o dia do juízo. A Bíblia diz, pastor Caetano, que após a morte segue-se o juízo. Não tem mais como ninguém pedir aclamação. O testemunho disso é o rico e Lázaro. Mas Jesus teve que ir lá, porque ele tinha que apagar a cédula. Ele foi no lugar onde as pessoas estão em espírito esperando esse dia. Se apresentou a Abraão, a Isaac, a Jacó, aos profetas, aos patriarcas, e disse assim: olhem, eu venci,
Eu venci, eu venci, eu venci, eu venci, eu venci. Depois que ele se apresenta para eles, ele desce e vai até o inferno. E a Bíblia diz: Saramato de canto, remassune cantara mandabaia no cantora massuriandas, que ele tomou da mão de Satanás a chave do inferno e o poder. Ele tomou das mãos de Satanás. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, 18 diz: e eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Levante-se aí, mas dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Se ele está vivo aí, cadê os crentes que estão vivos com ele? Aleluia! Jesus foi fiel até a morte. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus intercede por nós. E Jesus perdoou-nos de todos os nossos pecados. Todos os homens estão mortos da terra. Alexandre, Mussolini, Hitler, homens, Alexandre o Grande, todos estão mortos. O único que vive para sempre é Jesus Cristo. Eu chamo o pastor Guilherme. Querem agradecer a presença dele esses 2 dias? Digam: obrigado ao Senhor Deus pela vida do teu santo. Dê uma calorosa salva de palmas especial. Assembleia de Deus, Jubileu de Café, em Caxias, Maranhão, liderada pelo pastor Caetano Jorge. Confere esta placa ao pastor Guilherme Lessa, como demonstração de agradecimento e celebração a Deus para com sua vida, família, ministério, em especial a participação na festividade alusiva ao seu jubileu de 79 anos, realizada no período de 1 a 10 de novembro de 2023, Caxias, Maranhão, 8 de novembro de 2023. Pastor Rosivaldo, cadê o Rosivaldo? Passe nas mãos do pastor Guilherme, em nome do Senhor. Dê uma calorosa salva de palmas. Fique agora do lado de lá. Isso. Tire a fotografia, por favor. Agora dê um abraço nele em nome da igreja. Pastor Oswaldo, em nome da igreja. Vamos